Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de separar o trigo do joio, assim diz o Senhor. E a palavra que Ele nos dá hoje está em Mateus 13, versos 24 a 30. Ouça quem tiver ouvidos, escute e preste atenção. Ainda há tempo de se arrepender, se converter, de procurar Deus, aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Porque o Senhor está dizendo que chegou a época, o tempo da colheita. A parábola do trigo e do joio vai falar para você como será e por que Deus agora vai estar fazendo a colheita. Já começou. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta é a palavra do Senhor. Aqui o Senhor está dizendo para você: enquanto o homem estava dormindo, veio o inimigo e semeou joio no meio da sua plantação de trigo. E foi embora, se retirou. Aqui está se referindo ao inimigo. Deus está mostrando para vocês que no meio do povo, da multidão, da família, existe pessoas boas, pessoas obedientes, pessoas retas, pessoas que seguem a Deus e que são obedientes a Deus. Mas veio o inimigo que quer destruir a família, que é um projeto de Deus,
quer tirar as pessoas do caminho reto de Deus, quer desviar, quer destruir, veio e semeou joio. No meio da família, no meio das pessoas boas, no meio da comunidade, no meio do país, existem pessoas boas, pessoas do bem, pessoas tementes a Deus, pessoas que fazem bem, pessoas que trabalham honestamente, pessoas que têm caráter, pessoas que honram com sua palavra, com seus compromissos, cuidam das suas famílias. Pessoas que acreditam em Deus, mas no meio delas existe o joio que o inimigo jogou ali no meio. Que não são obedientes a Deus, que não acreditam em Deus, que desobedecem os pais, a família, se deixam levar por amigos, amizades, por vaidades, por preguiça, por ambição. Às vezes os pais dão conselhos, mas para eles os pais são errados, são caretas, não obedecem. Às vezes recebe conselho do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos avós e não obedecem. Os pais são caretas e são antigos, são inimigos, se tornam inimigos os pais, a família. Essas pessoas lá, os amiguinhos, entre aspas, são os amigos deles. Escolhem, tomam decisões, fazem escolhas erradas e vão pelo caminho errado. Esses são os joios. É muito triste isso. E esses trigos e joios, ao ser semeados, a semente são parecidas. Não tem como identificá-las. E ela precisa, né, deixar que elas cresçam. Porque mesmo que as suas folhagens, a planta seja parecida uma com a outra, mas só quando na fase adulta da colheita é que vai poder ser identificada, porque o trigo, ele tem sementes, o joio não tem, apesar deles serem parecidos. O trigo aqui representa as pessoas que acreditam em Deus, têm fé em Deus, são tementes a Deus, são honradas, trabalhadoras, honestas, retas. São as pessoas de bem, as pessoas de família. E o joio representa aquele que não acredita em Deus. Porque se acreditasse e tivesse realmente fé em Deus, seriam pessoas honradas, honestas, trabalhadoras, de caráter, retas. Não iriam e nem fariam escolhas erradas. E aí aqui fala que após o crescimento delas, quando elas forem colhidas, é que serão separadas, o joio feito molhos e levado ao fogo, e o trigo para o celeiro. Então, o Senhor aqui está dizendo, começou o tempo da colheita. E ainda há tempo de se arrepender. Arrependa-se.